O Japão é um dos países mais admirados do mundo. Tecnologia de ponta, culinária refinada, ruas limpas, trens que chegam na hora certa. Uma cultura que fascina o planeta inteiro. Mas existe outro Japão. Um que os guias turísticos não mostram, que os animes não retratam, que os documentários de viagem ignoram completamente. Um Japão onde milhões de pessoas desapareceram da sociedade. Onde trabalhar mata. Onde o governo criou um ministério para combater a solidão. Onde idosos morrem sozinhos e ninguém percebe por semanas. Hoje no Raw World, você vai conhecer esse lado. E vai entender que por trás de toda aquela eficiência impecável, existe um peso que pouquíssimos falam. Vamos começar com algo que o Japão inventou e que agora o mundo inteiro teme: karoshi. A palavra em japonês significa literalmente morte por excesso de trabalho. E ela não é metáfora. No Japão, existe uma cultura chamada de salaryman, o trabalhador de colarinho branco que chega cedo, pula refeições, fica até a madrugada e nunca questiona o chefe. Essa cultura nasceu no pós-guerra, quando o país precisava se reconstruir do zero. Trabalho era sobrevivência, esforço era honra. O modelo funcionou. O Japão virou uma potência mundial em tempo recorde. Mas teve um custo. Trabalhadores que passavam mais de 100 horas extras por mês começaram a morrer de AVC e ataque cardíaco. Não por doença, mas por esgotamento puro. O fenômeno ficou tão grave que o governo japonês foi obrigado a reconhecê-lo oficialmente como causa de morte. Karoshi virou uma categoria legal. Hoje, estima-se que mais de 20% dos trabalhadores japoneses estão em risco de karoshi. E a indústria de anime, aquela que o mundo inteiro ama, é uma das mais afetadas, com animadores recebendo salários miseráveis e trabalhando dezenas de horas por semana para produzir os filmes que encantam o planeta. A ironia perversa é esta: o Japão criou leis para limitar horas extras, mas a cultura é mais forte que a lei. Funcionários ficam até mais tarde por vergonha, porque sair antes do chefe ainda é visto como falta de comprometimento. No Japão, o trabalho não é o que você faz, é o que você é, e às vezes é o que te mata. Se o karoshi mata por excesso, o próximo fenômeno mata por ausência. Hikikomori. São pessoas que simplesmente param de existir socialmente. Não saem de casa, não trabalham, não estudam, não socializam. Ficam trancados no próprio quarto, às vezes por meses, às vezes por anos. Uma pesquisa do governo japonês revelou que quase 1,5 milhão de pessoas em idade ativa vivem nessa condição no país, cerca de 2% de toda a população adulta. E 41% delas já estavam assim há mais de 3 anos. Por que isso acontece? A sociedade japonesa cobra uma performance impossível. Desde criança, a pressão por notas, pela universidade certa, pelo emprego certo, pelo comportamento certo. É constante e implacável. Quando alguém tropeça, perde o emprego, reprova, é humilhado. A vergonha é devastadora. E a saída encontrada por muitos é o isolamento total. Fechar a porta e não abrir mais. O mais perturbador é o que acontece dentro das famílias. Muitos pais japoneses não buscam ajuda por vergonha. Então, alimentam o filho pelo corredor, deslizam a bandeja embaixo da porta e assim a situação se perpetua por anos, sem intervenção. Um país onde a conformidade é lei e quem não consegue conformar simplesmente desaparece. Em 2021, o Japão fez algo que nenhum outro país havia feito antes. Criou um Ministério da Solidão. O motivo foi a pandemia, que acelerou uma crise que já existia há décadas. Durante o isolamento, a taxa de suicídio no Japão teve sua primeira alta em 11 anos. Cerca de 21 mil pessoas tiraram a própria vida em um único ano. Mulheres e estudantes foram as principais vítimas. Mas a crise de solidão no Japão vai muito além da pandemia. O país tem uma das populações mais envelhecidas do mundo. E com o envelhecimento veio um fenômeno chamado kodokushi, morte solitária. São idosos que morrem sozinhos em casa
e cujos corpos só são descobertos semanas ou meses depois. Em alguns casos registrados pela polícia japonesa, o tempo entre a morte e a descoberta foi de mais de 2 semanas, em apartamentos de cidade grande, com vizinhos do lado. E há algo ainda mais sombrio por trás disso. Com famílias exaustas cuidando de idosos sem suporte do Estado, surgiu o que pesquisadores chamam de care killing. Casos em que cuidadores esgotados tiram a vida do familiar que cuidavam. Entre 2011 e 2021, foram registrados mais de 440 mortes relacionadas a essa fadiga do cuidador. Um país que envelheceu rápido demais e não teve tempo de aprender a cuidar de si mesmo. Aos pés do Monte Fuji existe uma floresta. Do alto, ela parece densa e bela. Uma mancha verde escura ao redor da montanha mais famosa do Japão. Por dentro, é silenciosa de um jeito que não parece natural. Sem pássaros. Sem vento entre os galhos. Apenas o som dos seus próprios passos. Essa é Aokigahara, conhecida no mundo como a Floresta dos Suicídios. Por décadas, foi o segundo lugar com mais suicídios do mundo. Atrás apenas da Golden Gate Bridge, em São Francisco. O solo vulcânico da floresta é tão denso em minerais que bússolas e aparelhos de GPS funcionam mal dentro dela. Quem entra sem conhecer os caminhos pode se perder facilmente. E ao longo dos anos, o governo japonês parou de divulgar as estatísticas de mortes na floresta, exatamente para não alimentar o ciclo. Voluntários entram periodicamente na floresta para busca e resgate. Às vezes, encontram pessoas. Às vezes, encontram apenas rastros. Na entrada da floresta, placas pedem que as pessoas procurem ajuda. Com o número de uma linha de apoio. Com a frase, "Sua vida tem valor. Pense na sua família." Aokigahara não é um lugar de horror de filme. É o resultado visível de uma sociedade onde pedir ajuda ainda é visto como fraqueza. E por último, talvez o mais silencioso de todos os problemas. O Japão está desaparecendo. A taxa de natalidade japonesa é uma das mais baixas do mundo. Em 2023, nasceram menos de 730 mil bebês. O menor número desde que o país começou a registrar esse dado. Para uma população de 125 milhões de pessoas, isso é uma catástrofe em câmera lenta. Por que os japoneses estão parando de ter filhos? E de se relacionar? Pesquisas mostram que quase 28% dos homens solteiros e 23% das mulheres solteiras no Japão não têm interesse em entrar em um relacionamento. Eles têm nome: herbívoros. Adultos que abriram mão de parceiros românticos e constroem uma vida solo, muitas vezes em apartamentos minúsculos em Tóquio, trabalhando, consumindo entretenimento digital e não querendo mais nada além disso. O resultado já é visível no interior do país. Existem hoje mais de 9 milhões de casas abandonadas no Japão, chamadas de Akiya. Cidades inteiras estão se esvaziando, escolas fechando por falta de alunos. O governo chegou a oferecer casas de graça, literalmente de graça, para quem topasse se mudar para regiões esvaziadas. Com pouca adesão. Um país de 125 milhões de pessoas que escolheu, aos poucos, a solidão. Não por mal, mas porque o sistema que construíram não deixou espaço para mais nada. O Japão é extraordinário. Isso é inegável. Mas por trás da limpeza das ruas, da pontualidade dos trens e da gentileza dos seus habitantes, existe um peso enorme. Um país que aprendeu a ser eficiente, mas esqueceu de aprender a ser humano. Karoshi, Hikikomori, Kodokushi, Aokigahara, Akiya. Palavras que não existem em outras línguas, porque talvez nenhum outro lugar tenha chegado tão longe nessa direção. Isso é o Raw World. O mundo como ele realmente é. Se esse vídeo te fez enxergar o Japão de outro ângulo, inscreva-se no canal. Toda semana tem uma história que o mundo prefere não contar. E me conta nos comentários, você ainda vê o Japão da mesma forma?